Eu acho que tá beleza. Beleza. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Todos que vieram nos prestigiar mais uma edição do Terça Esquerda. A gente vai começar. Hoje nós estamos recebendo aqui representantes de movimentos de base muito importantes da região, que tem atuação na região aqui de Venda Nova. E aí nós temos aqui hoje a Deonara e o Marco, representando a Frente Brasil Popular. Temos a Bela, representando as Brigadas Populares. O Ricardo, representando o Conselho de Venda Nova. Cada um vai trazer um pouquinho da sua experiência de atuação na região, o que eles têm para contar para a gente. E queria aproveitar a oportunidade das pessoas que são novas, que estão conhecendo Terça Esquerda, a gente pedir, quem tiver interesse, de curtir a nossa página no Facebook, para ir acompanhando os próximos Terça à Esquerda que a gente tiver. E basicamente é isso. Vamos dar início. Então, primeiro vai aqui o pessoal do Brasil Popular, depois a Bela e depois o Ricardo. Cada um tem um tempinho para se apresentar e falar um pouco da sua militância. E eu vou pedir a todo mundo para bater uma salva de palmas aí para a gente receber a nossa convidada. Boa noite a todas e todos, né? É bem bacana a gente estar aqui falando no Terça Esquerda, né? Que já tem uma tradição de fazer os debates necessários para o enfrentamento da conjuntura atual, quinzenalmente aqui às terça-feiras. Então é muito importante esse espaço. Eu vou falar um pouquinho da Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular, ela foi constituída, né, em 2015, num processo de resistência ao processo de contra-revolução neoliberal, que culminou com a questão do golpe, né, que foi através da retirada da nossa presidenta Dilma Rousseff do poder. Então, a Frente Brasil Popular, ela surge como essa necessidade da unidade das esquerdas, no sentido de enfrentar esse processo de ofensiva neoliberal. Então, a Frente Brasil Popular, ela surgiu então da unidade a princípio do PT, do PCdoB, da Consulta Popular, do MST, CUT, CTB, a Marcha Mundial das Mulheres, o MAB, o Levante Popular da Juventude, a União Nacional dos Estudantes e várias outras entidades. São mais de 80 entidades e movimentos que então vão constituir a Frente Brasil Popular como uma frente de esquerda, né, que vai organizar e processar um movimento de resistência e aí de luta contra o golpe, né, que vem se organizando e se estabelecendo no Brasil desde 2015. Né? Então a frente tem esse papel importante, né, de criar um processo, né, de unidade das esquerdas, a gente dialogar sobre que Brasil que a gente quer, né? Que país é esse que a gente quer que seja um país que seja democrático, que respeite a vontade do povo, que garanta o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras
e que canalize esse processo de luta e de organização dos movimentos sociais. A frente, ela se organiza nacionalmente, mas e também por comitês nas diversas, municípios e nas grandes cidades, nas diversas regiões, e também por comitês setoriais, onde a gente está discutindo, então, o que são esses grandes anseios? Que a gente, que país que a gente sonha? Né? Que país que a gente quer construir? A gente quer construir um país em que o que vale é o dinheiro, é o capital. A gente quer construir um país em que as pessoas, que a gente vai pensar no bem comum, que a gente vai pensar na vida das pessoas, na vida humana, no direito das mulheres, no direito da juventude. A gente vai pensar no meio ambiente como um bem coletivo, que pertence a todos, pertence à nossa geração, pertence às gerações que virão. Então, que país, que mundo é esse que a gente quer construir? Então, a Frente Brasil Popular ela tem esse objetivo, e de dialogar, portanto, com as pessoas que estão nos seus diversos locais, para a gente dialogar isso com as pessoas, e dialogar ouvindo as pessoas. Então, eu acho que é um processo novo, são desafios importantes, porque a gente não tem na esquerda brasileira uma tradição de unidade, de estar junto. Então a gente tem esse desafio, e hoje, frente à questão da prisão do Lula, que é mais uma etapa do golpe, que busca garantir que essa direita consolide o golpe no processo eleitoral, a gente tem na prisão do Lula também hoje um desafio grande da unidade das esquerdas. Eu acho que a gente tem demonstrado aí uma força grande e uma possibilidade de construir na luta a unidade, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e as outras diversas organizações do movimento social. Então tem esse grande desafio de a gente fazer unidade e garantir Lula livre. O povo precisa hoje garantir a liberdade do Lula. A gente precisa ir para as ruas para garantir a liberdade do Lula e evitar que o golpe mais uma vez se fortaleça e se consolide. Aí eu acho que é importante dizer que nesse processo de resistência da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, dos diversos movimentos, a gente também pediu um processo forte, um processo de consolidação do golpe. A gente pediu, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. A gente tem colocado hoje que hoje o Lula, a candidatura do Lula hoje tem a preferência do eleitorado brasileiro. Então isso é importante, isso é uma vitória do debate que a gente tem feito, de que é importante pensar isso, pensar na vida das pessoas, pensar na vida humana, e que você tem que ter um Estado que tenha políticas públicas. Então as pessoas, elas conseguem perceber o que elas viveram em termos de um Estado que tenha política pública, pense no desenvolvimento. Para as pessoas do que é um Estado mínimo, do Estado neoliberal. Então, essa experiência que as pessoas viveram também é um fator importante, que garante aí a consolidação, hoje, a dificuldade do golpe de ideologicamente se estabelecer na sociedade. A sociedade tem dito muito... A sociedade tem dito muito não ao golpe. Por mais que as pessoas não estejam em massa na rua, mas as pessoas estão questionando, Mesmo as pessoas que foram para a rua para defender o golpe, hoje está todo mundo mais calado,
né? Apesar dos golpistas ter todo o aparato do Estado na sua mão, então, que dificulta nosso processo de resistência. E nesse processo de luta de resistência contra o golpe, a juventude, as mulheres, os movimentos negros têm tido um papel muito importante, né? As mulheres, por exemplo, fizeram as maiores mobilizações, né, nesse país contra o impeachment da Dilma. E acho que a juventude, né, tem também, com a ocupação das escolas, fizeram enfrentamentos importantes. Então, acho que a juventude e as mulheres têm demonstrado um papel muito importante no fortalecimento do processo de resistência. E o conjunto da classe trabalhadora, né? E a gente tem muitos desafios, no sentido de romper, de romper essa cultura capitalista, das pessoas conseguirem sonhar por um mundo melhor, né? Então, acho que isso é importante, é fundamental, e acho que a gente tem que dizer, né, o povo, na verdade, quer Lula livre. E eu acho que hoje a nossa grande palavra de ordem, a nossa grande luta para romper com o golpe é a gente dizer, a gente precisa, é importante, né, a gente fazer o processo do Lula livre. A Frente Brasil Popular tem organizado um acampamento em Curitiba, que tem reunido milhares de militantes. A gente fez aí o 1º de maio, puxado pelo conjunto da esquerda, pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelo conjunto das centrais, fez um grande ato em Curitiba com mais de 30 mil pessoas. Então, oito centrais chamando o ato, né? É a primeira vez na história que as centrais chamam um ato unificado, o conjunto, todas as centrais. Então, esses são passos importantes, né? E demonstram que a gente só vai derrotar esse processo do golpe, dessa entrega da burguesia brasileira ao capital internacional, com a unidade da esquerda. Então, gente, boa noite. Eu sou o Marco Fugatti. Eu sou militante do Levante Popular da Juventude, que é uma das organizações que compõem a Frente Brasil Popular, né? Das mais de 80 organizações aí. Já pegando um gancho na fala da Leonara, eu vou começar com um poema que eu sempre gostei muito, e para mim esse momento é um momento muito importante, assim, que retoma ele. Chama Para os que Virão, do Thiago de Mello. Como sei pouco, e sou pouco, faço pouco que me cabe me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixado devagar sofridamente de ser para transformar-se, muito mais sofridamente, na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde e vive da verdade de nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Pegando muito dessa fala que a Leonara fez sobre a unidade, a importância da unidade nesse momento, teve uma vez que eu estava numa mesa que estava o MST e eles começaram a falar, é engraçado, né? Os camponeses falando para a gente voltar a ler os autores clássicos, né? Eles falaram para a gente voltar a ler Gramsci nesse momento, que é um teórico que fala muito sobre a hegemonia da sociedade. O que é a hegemonia da sociedade? É disputa e quem tem a ideia dominante na sociedade. Assim. Então, a esquerda deixou de disputar a hegemonia da sociedade. Todo mundo, nós temos que atingir cada vez mais gente. Não só conversar mais entre nós mesmos, né? Como diz um pouco do poema, e a questão da unidade mesmo. Assim. Então, o Congresso do Povo se dispõe a ser isso, que é a proposta que a Frente Brasil Popular está construindo, né? De que esse Congresso não nos representa, do jeito que ele é constituído, esse sistema político não nos representa,
mas temos que construir um programa para a sociedade, um programa político para a sociedade, para disputar as pessoas, dando consciência das pessoas, pensando aí na hegemonia mesmo, na disputa da sociedade do dia a dia. São muitos anos de Globo, muitos anos de merda, né, que vem na nossa cabeça o tempo inteiro, de sociedade, de escola, de várias coisas no ensino que não coloca a história real do povo brasileiro, pensar na formação do povo brasileiro mesmo. A história, eu acho que um conceito muito interessante que o movimento negro traz, que as pessoas não são escravos, né, são escravizados. Isso, para mim, é uma chave muito importante de colocar, que o nosso povo sempre foi obrigado a ser escravizado, sempre foi obrigado a ser várias coisas, sempre foi uma relação dominante em relação a nós que sempre sofremos, né, desde da colonização aí, desde o início da descoberta do Brasil, né? Então, é muito importante a gente construa isso, assim. E o que foi pensado para esses comitês da Frente Popular pelo Brasil inteiro? Além de retomar o trabalho de base, que a cultura e o povo brasileiro sempre resistiu, sempre teve iniciativa, sempre conseguiu tocar a luta, sempre conseguiu colocar coisas, mas sempre foi disciplinado a pensar que nunca teve vitórias. A questão da abolição da escravatura, por exemplo, foi depois de muita luta que a princesa Isabel, né, como foi vai acontecer ainda, né, mas o 13 de maio, falando que o 13 de maio não é dia de negro, é um dia que, na verdade, a princesa assinou um papel porque já não dava mais para aguentar, né, o sistema econômico já não estava suportando, as lutas já estavam se acirrando cada vez mais, então o povo brasileiro sempre foi colocado como se as coisas que fizesse no dia a dia não fossem vitórias, né? E a cultura de resistência sempre foi vitória. O que a gente faz no dia a dia sempre foi vitória. Sair para trabalhar cedo e voltar tarde sempre foi vitória. Então isso nunca foi colocado como importante, assim. Então os comitês são momentos e lugares centrais para a gente conseguir pegar isso e colocar na prática. Qual que é a luta, né? Como a Leonara colocou, o que as pessoas estão querendo colocar, esse projeto de Brasil que nós estamos querendo construir, como a gente vai fazer, com quais mãos a gente constrói esse Brasil, com quais vozes também, né? A gente consegue construir esse discurso de Brasil que a gente quer, assim. Então essa que é a ideia. Então, numa reunião que teve da Frente do Brasil Popular, aqui de BH, primeiro tinha só 2 pessoas de Venda Nova e sentamos lá, vamos fazer um comitê em Venda Nova então. Depois na outra reunião tinha 5, depois tinha 13, depois tinha 23. Agora esse final de semana fizemos uma formação de formadores com mais de 30 pessoas, debatendo o que a gente quer de Venda Nova e o que a gente quer debater de política, o que a gente quer colocar, né? Colocamos inclusive conjuntura nacional, Lula livre, eu acho que é uma bandeira que unifica não só a Frente Brasil Popular, mas outras iniciativas de esquerda que são muito importantes, assim. Antes disso, construímos junto com a companheirada da Povo Sem Medo o 1º de maio, a celebração do 1º de maio, que foi lá no Pedro Guerra, e também as organizações da igreja, também a Pastoral da Fé Política, né, da Corania de Santo Antônio, e também a companheirada da Secretaria do Conselho de Saúde também. Então, uma iniciativa muito importante que a gente conseguiu para retomar e a gente se olhar no olho de novo de Venda Nova, assim. Então essa que é a ideia do nosso comitê aqui de Venda Nova, de fazer uma questão de identificar as lutas que sempre existiram. Não queremos de repente chegar e falar que somos Venda Nova e vamos representar tudo que acontece em Venda Nova, mas entendendo que já existe movimentações em Venda Nova há muito tempo, só que as pessoas não se encontram para debater sobre essas coisas que têm acontecido. Então essa é a importância, inclusive, do Curim estar trazendo esse debate também, inclusive aqui na terça esquerda, de ter vários debates muito importantes, assim, que há um bom tempo não acontecia nada tão publicizado, e isso é um passo muito importante para a gente se enxergar de novo, se olhar no olho de novo e ver como somos companheiros e companheiras e como a gente tem que estar junto nesses momentos mais difíceis, principalmente. Assim. A gente tem só sofrido retaliações e não conseguindo avançar em relação a isso. E queria também agradecer
agradeço também ao comitê de Venda Nova, inclusive, que eu acho que está sendo muito bom as reuniões que a gente teve. Toda quinta-feira a gente está fazendo, inclusive quinta-feira agora tem uma reunião 7 horas lá na igreja de Santo Antônio, na Rua da Matriz, número 27. Vou fazer mais uma reunião lá para a gente pegar os nossos próximos passos, o que nós queremos construir depois dessa formação que nós fizemos. E fizemos um diagnóstico nessa formação, precisamos dialogar mais com a juventude, que aí tem construído slams, tem construído batalha de rap, tem construído várias coisas. E, infelizmente, a esquerda, os movimentos sociais, partidos, centrais sindicais, não têm conseguido dialogar com a esquerda. Não é só porque eu sou muito do movimento de juventude, não, para puxar a sardinha, né, pro meu lado, mas a esquerda, em geral, não tem conseguido dialogar com essas pautas, tanto de combate às opressões, né, mulheres, LGBTs, negros e negras, e etc., e também com as pautas e formas de juventude de conseguir dialogar e tocar a luta e tocar a resistência, como tem acontecido há um bom tempo. Assim. Então a gente se propõe também a tentar fazer isso e dialogar cada vez mais com cada vez mais organizações e construir cada vez mais coisas juntas. Assim. Então, colocando alguns desafios e queremos dialogar para ver quais desafios nós temos em conjunto para tocar e conseguir avançar cada vez mais na unidade. E para que Venda Nova, que é esse lugar grande, né, tem quase 300 mil habitantes, é uma região, mais que muitas cidades de Minas, inclusive, tem um potencial gigante de luta e de gente já tocando coisa, tocando resistência, que a gente quer unificar mais. E outras datas, dia 9 e 10 de junho vai ser a etapa estadual do Congresso do Povo. Não vai ter etapa municipal, porque vai ser aqui, provavelmente, em Belo Horizonte, então convidando todo mundo, a quem quiser conhecer mais também sobre a Frente Brasil Popular ou também sobre o Congresso do Povo, falar com a gente também, se colocar dúvidas também, que vai ter abrir para o debate, e também convidar a companheirada a participar dos espaços, a gente tocar cada vez mais luta junto, para mobilizar cada vez mais essa região que é tão importante. Assim. É isso. Então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite aí. Eu queria dizer assim da alegria de estar aqui primeiro numa mesa militante, uma mesa que está construindo aí alternativas, e segundo, de estar presente num bar, porque eu acho que é justamente nos inserindo no cotidiano, nas coisas que às vezes parecem menos dominadas pela política que a gente costumava praticar desde sempre, ou seja, inserir a política no dia a dia, que a gente vai a longo prazo superar essa situação de golpe que a gente vive hoje no país. E aí, a gente tem um espaço como esse em Venda Nova, fazendo debate sobre política quase toda terça-feira, né? É algo que vai inserindo no cotidiano os debates e convidando mais pessoas a estar atentas mesmo à situação que está vivendo o nosso país e pensar em formas coletivas de organização. Eu sou Isabela, sou militante das Brigadas Populares, que é uma das organizações que compõem também a Frente Povo Sem Medo. As Brigadas Populares é uma organização política, hoje presente em 9 estados do Brasil, que tem trabalhado com diferentes temas, assim, né? O tema da moradia, o tema da luta contra a mineração, o tema da luta contra o sistema prisional e a população encarcerada, os direitos das mulheres, os direitos da juventude, a organização da juventude das periferias. E a nossa atuação é também uma atuação que tem como principal espaço de atuação o cotidiano. O cotidiano, o dia a dia, as relações que se dão entre as pessoas no bar, nas igrejas, na comunidade, nas cooperativas de trabalho, na resistência dos camelôs. E aí, assim, queria um pouco trazer por que o cotidiano tem que ser trazido para o centro do nosso debate de conjuntura, né? Acho que os companheiros que falaram antes de mim trouxeram aqui que a gente precisa construir unidade.
E é verdade que a gente precisa construir unidade. Mas essa unidade não é só uma unidade entre as esquerdas, embora essa seja muito valorosa. Porque a esquerda, que se diz de esquerda, toda juntinha, não é capaz de superar a situação política que a gente vive hoje no país. Ou é? Todo mundo que hoje está organizado, se juntar todo mundo num projeto, só essas pessoas são capazes de alterar a situação do avanço do neoliberalismo no nosso país? Não são. Então, a gente defende que o que a gente precisa é construir uma unidade mais ampla, de maioria e de povo brasileiro, né? E eu acho que é o que as frentes vem tentando fazer. Mais do que costurar atos conjuntos, sinalizações de unidade, tentar apresentar horizontes de luta de massas. E essa luta de massas, ela tem sido muito efetiva, como que os companheiros colocaram, né? O processo do golpe, como um processo que aniquilou a democracia brasileira que surgiu em 85, aniquilou esse período que a gente costuma chamar de Nova República, que foi marcado ali pela redemocratização, a luta pelas diretas já, a Constituição de 88, depois o avanço das forças progressistas nos municípios, finalmente a chegada dos movimentos populares junto com o governo do PT, né, a presidência da República. O que o golpe fez foi aniquilar uma pactuação de estabilidade que permitia a gente operar sobre aquela lógica. Por que aconteceu isso, né? E aí é importante a gente olhar um pouco para o cenário internacional também. A gente vem vivendo um período em que o neoliberalismo, ele não mais faz a defesa da democracia em todos os lugares, embora ele muitas vezes levanta a defesa da democracia para promover guerras imperialistas em todo o mundo, mas o neoliberalismo hoje tem promovido de tal maneira a concentração de poder político que a democracia ela se torna um inimigo do próprio neoliberalismo. E a gente vê em todo mundo democracias sendo aniquiladas pela fase atual do neoliberalismo, onde a gente tem aí 1% da população detendo a mesma riqueza, ou mais do que a riqueza de 99% da população mundial. Essa situação concentra de tal maneira o poder político, e no nosso país também concentrou de tal maneira o poder político, que para eles a democracia deixou de ser interessante, passou a ser um inimigo desse sistema de articulação. Não bastava fazer uma pactuação em torno da expansão de alguns direitos sociais pela manutenção de um sistema econômico baseado no extrativismo, baseado no presidencialismo de coalizão, ou seja, na repartição dos governos ali entre o grupo de direita e de centrão, na manutenção do sistema financeiro como estava, né? Onde mais de 50% da nossa riqueza, do recurso do povo brasileiro, é usado para pagar juros da dívida pública. Então não bastava só isso, eles precisavam aprofundar ainda mais a nossa condição de dependência, ainda mais a nossa condição de subordinação, ainda mais a nossa condição de miséria. E o golpe tem a ver com isso. Tem a ver com essa necessidade de botar a gente para trabalhar até morrer, de trabalhar nas piores condições possíveis, e aí a gente vê que a reforma trabalhista, que acabou de ser aprovada, né, autoriza inclusive, né, ela permite inclusive mulheres grávidas trabalharem em espaços insalubres, ela coloca ali a população, cria uma nova lei isso é da reforma trabalhista, a nova lei de regularização fundiária permite uma venda geral das terras brasileiras, inclusive na Amazônia Legal. E aí mais um ataque às mulheres, né? A titulação de terra para mulheres, a titulação de terra, em vez de ser preferencialmente para as mulheres, como historicamente foi construído, a titulação ela deve ser para o chefe de família e para a mulher, caso consiga comprovar condições de sustentar a família. Essa é a nova lei de regularização fundiária, que foi uma das primeiras medidas promulgadas pelo governo Temer.
Então se trata de botar a gente mesmo numa condição de miséria e não só regredir àquela condição que a gente viveu no período anterior a 85. É mais do que isso. Tenta regredir legislações que foram conquistas do povo brasileiro na década de 30, que é o caso das legislações trabalhistas. A entrega das riquezas, a entrega do patrimônio brasileiro como pré-sal, a entrega da terra, a entrega dos direitos trabalhistas. O central do golpe. A gente tem essa leitura muito acertada e por isso construímos também a frente de massas, entendendo que a luta direta nas ruas, como os companheiros aqui colocaram, foram sim capazes de estancar essa sangria promovida pelo golpe. Se não fosse a nossa mobilização, a reforma da Previdência teria passado. A reforma da Previdência teria passado. Fizeram uma mudança de estratégia, aprofundando agora o modelo de militarização das cidades, que é a cara mais autoritária do neoliberalismo, a chamada guerra às drogas e militarização das cidades e do campo. Mas também porque não conseguiam avançar com a sua agenda de retrocesso golpista. E o avanço que miraram agora é em tornar as nossas eleições onde o povo não tem legitimidade para escolher, inviabilizando de maneira antidemocrática, violando todos os procedimentos legais, a candidatura do ex-presidente Lula. E por isso nós também estamos na luta por Lula livre. A Frente Povo Sem Medo esteve presente em São José, nós tivemos presentes aqui em todas as cidades, porque entendemos que o direito de Lula ser presidente é mais do que concordar ou não com Lula. É mais do que isso, né? Isso diz respeito da gente afirmar o princípio da soberania popular, o princípio do poder do povo. E isso é muito importante. Mas para além de construir as frentes de massa, e aí retomando o cotidiano, uma das apostas centrais, que alguns chamam de retomar o trabalho de base, fala que é retomar o cotidiano. O que é retomar o cotidiano? É fazer com que a política e a resistência estejam presentes em cada respirar, em cada gesto, em cada segundo do povo brasileiro. E isso já acontece. Gostei muito quando o companheiro falou da valorização das culturas. Samba, do hip hop, dos slams, a cultura dos camelôs em Belo Horizonte, a cultura das ocupações de terra, que acontecem de maneira organizada ou não, acontecem também a partir de uma necessidade do povo de lutar por moradia, né? E nesse cotidiano é onde é preciso se investir mais. Retomar a democracia a partir das instituições apenas não vai conseguir com que a gente supere essa situação de golpe. Porque imagine se a gente consegue viabilizar a candidatura do Lula, ou se a gente consegue aí fazer uma unidade ampla em torno do Boulos e conseguimos eleger um presidente da República no país. Esse presidente da República, em primeiro lugar, vai estar governando em um país cujo Congresso, cujo o Senado, né? A Câmara, o Congresso Nacional e os municípios estão pautados por uma legislação de exceção, de golpe. Em segundo lugar, o golpe que eles conseguiram fazer nesse período de choque da democracia, da destruição da democracia brasileira, com a aprovação de congelamento de gastos, entrega do pré-sal brasileiro, enfim, todas essas medidas que eu já citei, alguém que assuma nessas condições vai ter muita dificuldade de reconstruir um projeto para o país. E a gente sabe que esse projeto não se reconstrói só a partir das eleições e das instituições. Defendendo, né, que uma das primeiras ações dos candidatos, dos candidatos eleitos, né, e essa é uma boa forma de perceber quem está de qual lado, é a defesa do plebiscito para a revogação das medidas tomadas nesse período golpista, né, o referendo revogatório. Mas além do referendo revogatório, nós vamos ter que construir uma força popular de outro nível. Né? E aí é preciso também a gente reconhecer não a culpa da esquerda, a culpa do PT, mas de todos nós, de perder espaço dentro dos cotidianos. Hoje, quando numa ocupação, né,
uma mãe tem um filho em situação de dependência química, espaços culturais, é pensar em espaços de poder popular, onde as pessoas se auto-organizem para criarem soluções a partir desse poder popular para os problemas cotidianos, para a produção da sua felicidade. Nesse sentido, né, existem várias coisas que estão sendo construídas, e eu vou dar um pouco o exemplo das ocupações de Belo Horizonte, que é onde eu tenho uma atuação há mais anos. Nas ocupações de Belo Horizonte, né, e aí eu falo Dandara, que é aqui pertinho de Venda Nova, entre Venda Nova e Pampulha, Isidora, agora as ocupações do centro também, que é a ocupação do Centão. Mais do que a luta pela casa e contra o despejo, porque isso aí é capaz de mobilizar uma mobilização de massas, capaz de colocar o pessoal na rua. Mas a longo prazo, não vai garantir o povo organizado. Então, o que tem garantido a organização permanente do povo? A construção de organização a outros níveis. As cooperativas de trabalho de mulheres, a criação de espaços para o enfrentamento de violência, o desenvolvimento do trabalho da agroecologia, a organização, como na ocupação Vicentão, no centro da cidade, de um centro de referência do trabalhador camelô, do ambulante, que vem sofrendo de maneira extremamente forte a redução dos direitos trabalhistas, não porque eles já tinham direitos trabalhistas, mas porque o padrão do que é a dignidade do trabalho abaixa tanto que eles viram o bode expiatório da vez e sofrem com toda a militarização da cidade. Então, a partir dessas lógicas comunais de organização cotidiana, a gente vem tentado debater e mobilizar, tanto para os momentos de massa, quanto para a reconstrução de um projeto político de longo prazo. E é isso o que a gente acredita, né? Temos nos organizado em várias cidades, em Neves, aqui em Venda Nova, com a presença muito do Adilson, da companheira Andréa, que está aqui presente, que participa também das organizações do Fórum de Venda Nova. Temos nos organizado no Baronesa, em Santa Luzia, em vários lugares, a partir dessa proposta de disseminar práticas cotidianas. E aí, um pouco do desafio que foi colocado para a gente aqui, no Pensa à Esquerda, era de pensar, para além desse espaço de debate, que é super importante, onde a gente toma cerveja, se encontra, resiste, cura as nossas dores, porque não tem sido poucas as dores também, se faz presente, combina a presença dos espaços de luta, como que a gente pode transformar no nosso cotidiano um espaço de politização permanente, de resistência prolongada. E eu acho que não tem resposta para isso, coloco aí a pergunta para a gente fazer o debate. Boa noite, eu sou o Ricardo, eu faço parte do Conselho de Venda Nova e também do Comupra, né, do Conselho Unidos, o Conselho Comunitário Unidos do Ribeiro de Janeiro. E primeira coisa, eu gostaria de saber quem me colocou por último aqui, nessa enrascada. Sacanagem. O que eu falo agora? Vou fazer o seguinte, vou ler um poema. E aí eu ganho tempo para pensar o que eu falo. O nome do poema é Mirante lá do Morro. Da minha janela, olho com um colorido de emoções, um monte muito agudo apontando para o céu. Meu pensamento voa como um colibri de flor em flor, buscando sonhos de todas as minhas manhãs. Uma casinha branca está lá naquele pico, não podia estar ali naquele pico. Grita a minha esperança. Ali será erguido um grande mirante, aonde toda a gente vai se encontrar. E com certeza vão gritar, cantar, dançar, aplaudir e admirar. Olhe lá a minha casinha. Como consumi minha vida na luta para realizá-la. Olhe lá a nossa igreja, olhe lá a nossa Pampulha. Orgulho nosso. Olhe lá o aeroporto planejado por Juscelino. Virem ao contrário,
Ah, cidade administrativa. Não fomos convidados para a festa de inauguração. Silêncio. Não há palavras. Para descrever, nem Yolanda saberia. Balanço a minha cabeça e penso. Isto um dia será verdade. Pois quando eu sonho, as coisas acontecem. Porque eu tenho amigos que lutam como eu, o conselho. Mas a minha casinha branca vai estar lá? Irão receber outro ninho, num lugar enluarado, onde o vento não faz mais barulho. Maria das Mercês Martins, é a dona Mercedes. Dona Mercedes, ela é uma mestra aqui de Venda Nova, com 85 anos de lucidez, que fez esse poema e entregou semana passada. Né? Para quem não sabe, ela foi uma das grandes diretoras, né, das escolas, fundou de Janeira, fundou Maria Carolina, né? Então ela teve participação na fundação de várias escolas aqui na região, e é uma doninha aí que é a mestre, e assim, não tem nem como eu ser digno de falar ou representar, por exemplo, uma pessoa que tem tanto conhecimento assim, né? Eu acho até um abuso meu estar aqui tentando falar alguma coisa depois, né, de ter convivido com essas pessoas que são os verdadeiros conselheiros de Venda Nova, né? E o que eu penso, né, e aí eu vou expressar o pensamento do Ricardo Andrade, né, que faz parte desse movimento, mas o que a gente vê na formação, por exemplo, do próprio Conselho de Venda Nova, é que ele é um conselho partidário. Quando você falava de política, cada um saia correndo o mais longe possível um do outro. E é isso que a gente tem dentro da nossa sociedade. Nós temos dentro das pessoas vários sentimentos. E esses vários sentimentos devem ser interpretados por cada um, né? E como que a gente desperta esses sentimentos dentro das pessoas? Eu acho que a gente passa agora por um momento de reflexão muito grande com tudo que vem acontecendo no nosso contexto mundial, e eu me coloco a refletir que muitas vezes a gente sabe muito mais do movimento operário alemão do que da própria história, de saber que esse mirante é a Vila Antena lá no bairro Nova York. É uma visão linda, maravilhosa, que a gente consegue ver toda a Venda Nova, e a dona Mercedes está certíssima, porque a Pampulha é Venda Nova, porque o Ribeirão do Onça é Venda Nova. E o que é o nosso conhecimento disso tudo? Né? Até onde a gente tem esse conhecimento desse sentimento das pessoas? Porque dentro das pessoas, por exemplo, há um pensamento sobre segurança. E em vários locais que a gente vê uma besta falando aí, né, aos ventos, soltando aos ventos aí, né, sei lá se a gente pode até falar palavras, mas é coisa da pouca leitura que esse cidadão teve, mas que é replicada por várias pessoas, porque ela tem dentro daquele sentimento dela, o sentimento de quê? De esperança. E no Ribeiro de Abreu, nós entramos com um projeto de luta, né? Eu faço parte há pouco tempo, mas são aí uns 15 anos de caminhada, desde o Garra até virar o Comubra, em que naquela última chuva que a gente ficou recebendo videozinho dos carros sendo arrastados lá na Cristiano Machado, 160 famílias, que nós podemos multiplicar por 2, por 3, por 4, deixaram de receber uma cesta básica, deixaram de receber um colchonete, para passar a sua casa dentro de, né, passar a sua noite dentro de um abrigo, e elas deixaram de receber isso, sabe por quê? Porque o povo se uniu e fez o seu papel de cidadania. E qual foi essa cidadania? Devolver para o rio o espaço que era do rio. E essas pessoas, elas foram retiradas das margens daquele rio, daquela situação vulnerável que elas têm,
e foram levadas para vários locais à sua escolha, numa negociação pleiteada tanto pelo movimento Deixa o Onça Beber Água Limpa, né, quanto os nossos parceiros, e até mesmo uma negociação muito clara perante a UFPEL, que foi conquistada pela própria população e democrática. Então eles escolheram para onde eles iriam ali, certo? E nesse momento, nós conseguimos enxergar que dentro daquelas pessoas despertou o quê? A segurança que elas tanto queriam. Os índices de violência no bairro Ribeirão de Abreu, próximo, né, do local que a gente devolveu esse rio para o rio, diminuíram, e não foi através de uma intervenção militar com tanque de guerra nem nada disso. Foi apenas respeitando o quê? O natural, o curso do rio e aquelas pessoas que moravam ali. Por quê? Os nossos movimentos, nós defendemos essa questão ambiental. O nosso entendimento é o meio ambiente. Muitas vezes quando a gente vai falar do meio ambiente, a pessoa até sai, que fechado, vamos embora, não quer conversar sobre isso. Mas é através do meio ambiente que a gente se discute tudo. Tudo. Né? Então, pensando, logicamente, a gente está falando de resistência, eu estou falando aqui de um tema sobre o meio ambiente que é mais do que a resistência, né? Ideológica, assim. Eu estou tentando passar para vocês a experiência que eu vivi de ver que as pessoas não querem mais as coisas prontas. E muitas vezes essas coisas prontas, elas não chegam somente das instituições do governo. Chegam muitas vezes prontas de nós mesmos. Porque às vezes falta a capacidade de ouvir aquela crítica, igual já foi dito aqui muito bem, né, pelos companheiros da mesa, companheiras, e a gente às vezes ultrapassa isso, né? Quer chegar com a coisa pronta e não quer ouvir o que a comunidade realmente quer, né? O que ela pensa sobre aquilo. Então essa experiência que a gente tem lá na beira do rio, né, dessa montagem ali, a gente começamos a perceber que a própria população agora ela se organiza em mutirões, né? Construindo parques, construindo campos de futebol, tomando aquele espaço para si. E o que a gente fez? Muitos deles chegaram para a gente pedindo, né? Pô, vou perder ali meu bolso família, tem como você intervir com o diretor? Não, o caminho é esse. É empoderar as pessoas, não é a palavra da moda? Empoderar as pessoas. É deixar que essas pessoas mesmo façam por si. E eu acho que é bem por aí que a gente consegue então trazer uma mudança significativa nesse pensamento. Não só nesse diálogo que a gente fica de falar, até mesmo a forma que a gente fala com essas pessoas, porque às vezes a gente está tentando traduzir ali para elas e coloca até mesmo um vocabulário tão rebuscado, tão acadêmico, que acaba que as pessoas não entendem bolhufas de nada. E gera um vazio. E é nesse vazio que dói na gente hoje, como foi dito aqui, que muita gente se aproveitou e pegou. E continua pegando. E que se a gente não fizer por onde, essas palavras, esses sentimentos que estão dentro dessas pessoas serão dominados por outros, né? Em troca de uma condenação à infelicidade, a múltiplas violências sociais que nós iremos sofrer. Então, perceber qual que é o nosso cotidiano, qual que é a nossa história, se aproximar da pessoa, ouvir e ter a humildade de recuar, de dizer assim, poxa, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu procuro, ela não é daqui, porque Venda Nova não é igual ao Ribeiro de Abreu, que é muito diferente lá do Centro-Sul, que é muito diferente do Barreiro. Se entender área por área. Por isso que nós, né, muita gente dentro desses grupos que eu faço parte também, e a gente vai até onde o nosso olhar alcança, onde a nossa voz chega, onde a nossa mão se estende.
é o que está ao entorno de nós, né? Então, às vezes a gente tem que abandonar sim aquela luta macro e ir para a luta micro e fazer essa unidade. Nem é união não, porque união, esse negócio não existe, é unidade. E depois a gente conseguir se tornar um só, aí sim a gente discute esse macro. Dói muito, mas tem hora que a gente tem que recuar para a gente conseguir vencer tudo isso que está acontecendo, toda essa armadilha que eles fizeram conosco, né? Que eles fizeram conosco. Então, dentro desses movimentos, o que a gente enxerga é muito isso. E enxerga através de quem? Da própria natureza, né? Então, como professor também, a gente vive falando assim, o futuro do país é quem? São as crianças. Que coisa linda, né? As crianças. Dentro de sala, meu filho, os meninos afrontam a gente com a camisa daquele cidadão lá, que eu nem falo o nome. Mas aí a gente para pensar assim, nossa, esse menino não sabe o que está fazendo. Nós sabemos o que nós estamos fazendo com o nosso país. E quando esse menino crescer e falar, pô pai, que porcaria é essa que você deixou para mim aqui? É isso que você deixou pra gente? E ainda nem falar que eu que sou o futuro? Você detornou meu futuro. Se a gente não começar a olhar a nossa casa, que é o mundo, e a gente pode chamar ela de qualquer coisa, né? De paraíso, né? O paraíso não é aquela coisa, aguinha, árvore, fruto. Essa é a ideia. Se a gente não cuidar dessa nossa casa, qual o futuro que a gente vai deixar para os futuros cidadãos aí, do futuro, nossas crianças aí? Então, o que a gente tem para compartilhar aqui é mesmo essa experiência através dos ensinamentos que o rio dá, que uma galinha ciscando lá no quintal, né, com o desenvolvimento de uma horta, e é muito bem dito isso, assim, a gente trazer essa agroecologia, tudo isso, essa observação, esse tempo de observação para a gente ter. Não adianta a gente ficar afoito, querer fazer as coisas para agora, 2018, em outubro, sendo que a gente pode se tropeçar novamente e cair. E aí depois cair de novo e cair de novo. Então, às vezes a gente tem que pensar nessa questão do tempo. É ruim, tem hora que eu ouvi certas coisas, né? E logicamente isso aqui não sai do Ricardo, isso aqui é um fruto de alguma coisa que eu também já ouvi em outro lugar. E é esse pensamento mesmo, assim, que várias pessoas carregam dentro da comunidade. Quando você chega e conversa com a pessoa lá fora, esse entendimento, ele é devagar. Ele é devagar como o próprio crescimento e desenvolvimento de uma planta. Você tem que respeitar ele. Você não pode chegar abruptamente e impor aquilo ali. Porque se você faz isso, nada mais, nada menos, você está sendo como eles. Né? Esses aí que estão dando golpe, passando a perna, que são incapazes de esperar esse tempo e seguir. Então, dentro dessa história mesmo dos movimentos que a gente faz parte, esse contato com as pessoas, esse empoderamento social aí é o melhor caminho que a gente consegue enxergar, né? Desculpa Obrigado. Beleza, gente. Nós temos aqui algumas pessoas que escreveram para fazer perguntas e temos uma pergunta pela internet. Então eu vou fazer primeiro a da internet, que é a da Letícia Palma, e aí eu passo. É uma pergunta mais específica aqui para o pessoal da Frente Brasil Popular. Ela pediu pergunta para o Marco. O comitê tem o objetivo de fazer a organização popular em Venda Nova. Quais as ações práticas? Por exemplo, como vai ser a ação comentada pelo Marco para aproximar o diálogo entre os movimentos que já existem na região? Então, tentando responder um pouco assim, né? Na verdade, o comitê, é uma organização nova também, né? Em Venda Nova especificamente é novo ainda.
Então estamos nesse processo de identificar também, conseguir aproximar e entender o que são as lutas e pautas das organizações que já existem, mas não só. Tentar cada vez mais ampliar esse debate e não deixar de lado o que já existe, assim, com respeito do que já existe. Assim. Infelizmente, eu acho que, até por questão de dinheiro mesmo, né? Não temos um meio de comunicação que vamos conseguir chegar também, mas nossa ideia é abrir cada vez mais, assim, o que for de propor, de coisa prática, de luta. Eu acho que agora a gente está no momento de se consolidar, de estudar o território, e agora nós vamos partir mais para a prática de intervir no território. Assim. Então, aparecendo em Venda Nova também como intervenção, como pauta específica, como a galera falou bem, assim, né? De a luta cotidiana, a gente aparecendo também, a gente consegue tentar dialogar mais também com essas outras organizações de coisas que já existem, assim. Então, no dia a dia mesmo, né? Que a gente consegue construir esse tipo de alternativa. Eu acho que é isso, assim, né? A questão, eu acho que é bem bacana essa coisa, quando a gente coloca a importância da gente pensar um projeto de sociedade, que coloque a vida, né? E aí a gente fala, né? A vida em primeiro lugar, a vida das pessoas, a vida do planeta, das nossas águas, das nossas terras, coloque a vida em primeiro lugar, né? Pensar uma sociedade que coloque a vida em primeiro lugar é o Brasil que a gente quer. E aí eu acho que passa pela luta, pela questão da preservação dos nossos rios, pela garantia da gente garantir a não privatização da energia da Eletrobras, a não privatização da Petrobras, a garantia dos direitos das mulheres, dos direitos dos trabalhadores, a gente pensar que a vida é importante, né? Porque hoje para o capital tem muita vida que não interessa. A vida da juventude negra das periferias não interessa, então a gente lutar contra o genocídio da população negra é uma luta importante. A gente lutar contra o feminicídio hoje é uma luta importante. Então são diversas formas de luta pela vida humana, né? Eu acho que essa é a luta fundamental hoje contra o capital, porque para o capital tem muita vida que não interessa. A vida das mulheres não interessa, a vida da população negra não interessa. Então eu acho que a vida as águas não interessam, né? A preservação das águas não interessa, a preservação dos nossos rios não interessa. Então eu acho que esses debates são fundamentais e isso dialoga muito com o cotidiano das pessoas. A gente precisa juntar esses debates. As pessoas a gente precisa juntar que o debate pelo direito à moradia, que o debate pela preservação de um rio, pelo debate contra a morte da juventude negra, que o debate contra a violência contra a mulher, são debates contra o capital. Porque essa luta pela vida humana nos pertence. Todos os debates de defesa da vida das pessoas foi a esquerda que colocou, né? Porque o capital está preocupado com o lucro e hoje cada vez mais, né? 1% da população detém mais riqueza do que 99% das outras, né? E hoje com o processo de robotização, da informática, a vida deixou de ser importante para quem detém riqueza. Então nós precisamos dizer que a vida é importante, né? A vida dessa geração que está aqui e a vida das gerações futuras. Se a gente não defender a natureza, as gerações futuras vão viver como? Então acho que esses debates são fundamentais. Então acho que cola muito, né, o debate em defesa, por exemplo, do onça com o debate que a Frente Brasil Popular faz, o debate da moradia, do direito à moradia, do direito à terra. Então, acho que todos esses debates, eles estão juntos, né? A gente precisa, recuperar esse diálogo com o cotidiano da vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu acho que, né, o comitê também, ele está se propondo a isso, né?
como em um processo de construção junto, construção coletiva. Todo mundo, a gente construi junto. Obrigado, gente. Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e eu vou fazer a pergunta agora. E aí, para ficar bem democrático, agora eu vou fazer a pergunta para os dois de cá. O Ricardo, eu queria saber de vocês em relação ao Conselho de Venda Nova, o que é o Conselho, o que o Conselho tem feito, como que surgiu, e se alguém se interessar de procurar o Conselho, conhecer e participar, como que faz, se tem algum contato, alguma página, alguma coisa, e da Bela também, o que as pessoas podem fazer para se aproximar mais das brigadas populares. O Conselho de Venda Nova, ele, na verdade, ele não tem esse modelo anterior que a gente via dessa questão de associação, assistencialismo, nada disso. Na verdade, a gente é formado por um grupo, né? E dentro desse conselho nós temos os conselheiros. O projeto agora que a gente vai desenvolver é que as reuniões do conselho sejam na Casa Azul, em Venda Nova, né? A pseudo casa mais antiga de Venda Nova, que é um espaço cultural, mas hoje em dia metade dela é ocupada pela UMEI, né, como sala dos professores, não entendo isso. Mas lá nós teremos então a reunião e a fala dos conselheiros, né? Então é só o pessoal de 60 anos para cima de luta que fala lá, e a gente escuta bem essas pessoas da fala e eles vão trazendo essa história de lutas e assim, coisas fantásticas, né? Como por exemplo o Sr. Esteu, que é uma liderança importante dentro do bairro Mantiqueira, que fez uma indagação muito importante, né? Que Venda Nova não tem metrô. Se você quer vir para Venda Nova, como você vem para Venda Nova? Se o metrô vai para o Pilarinho, não vem para Venda Nova. Então eu acho que esse tipo de pensamento mesmo que a gente precisa olhar com um cuidado maior, né? Então assim, se a gente fala de empoderamento, de enriquecimento, esse debate que muita gente fala é isso, o vendanovense sair do armário mesmo. Ele tem que sair do armário, ele tem que falar assim, eu moro perto da Pampulha, eu moro perto da cidade administrativa, não, eu moro em Venda Nova, você é vendanovense, rapaz, você assume, né? Então, essa questão começa a partir daí. Então, é um debate que a gente tem, e sempre de que maneira nossas ações? Sempre através de festa, né? A gente gosta disso, o povo merece ser alegre, né? A gente vai ser igual naquele país mundo, não. O dia é o índice de alegria da população e não o PIB, né? Então, assim, é esse tipo de coisa. Então, nossas ações sempre estão voltadas para isso, né? Relacionadas ao meio ambiente. Então, temos propostas aí de descanalização, a provocação de descanalizar o Vilarinho, a questão do mirante, né? A construção do mirante lá no alto, né, para ser esse ponto turístico de Venda Nova, e a própria valorização da Venda Nova, né? Não é à toa que ela tem esse nome, né? A gente vê que ela tem um comércio poderoso e isso também é trabalhado, né? A capital, mas a gente tem que também ter essas vias de pensamento e valorizar essa questão aqui, o empoderamento dessas pessoas aqui, né? Então, as nossas reuniões, elas ainda serão divulgadas através do Facebook, que é Facebook, Conselho de Venda Nova. Eu não tenho Facebook, eu não sei isso, então só jogar lá no Google e tá lá, Facebook, Conselho de Venda Nova. E o e-mail, que é o Conselho Venda Nova, sendo de @gmail.com, que o pessoal entra em contato. Qualquer pessoa pode fazer parte, a gente não tem questão de filiação. Você tem uma vontade de participar de uma ação, um plantio, igual de 9 a gente vai ter uma ação conjunta dos movimentos ambientais de Venda Nova na Mata do Planalto, né? Então a gente vai estar fazendo essa ação lá na Mata do Planalto, participando junto com o pessoal convidado pelo pessoal da Mata do Planalto para fortalecer, formar essa unidade. Outra luta que o Conselho de Venda Nova sempre caminha junto é o Parque Ciliar do Capão, né? Lá no Céu Azul e Lagoa ali. Então aquela região ali também tem essa atuação nossa. Então basicamente isso. Então, rapidinho antes de responder a essa questão,
Só lançar aqui a proposta inspirada na mirante lá do morro, da Dona Mercedes, que ela fala aqui indignada, que é uma casinha branca está naquele pico. Não podia estar lá naquele pico. Essa é a minha esperança. Depois a gente vai chegando, que a casinha é a cidade administrativa, né? A sede, o desejo do Aécio Neves, dessa geração golpista do PSDB, de tomar qualquer curso do poder político desse país. Então, uma das propostas para a superação do golpe é a gente transformar a cidade administrativa num grande hospital, um centro lá do povo, tá? Mas não aquele espaço distante do povo, que impede muitas vezes também que as nossas vozes sejam escutadas. A gente já fez muita marcha ali na Isidora, que são as ocupações da Isidora onde a gente atua, para a cidade administrativa. Aí quando fechava a MG10, o pessoal entrava em pânico, né? Perdia avião, o povo não chegava na cidade administrativa. E aí era tudo fruto das vezes da luta contra o despejo, da luta pelo reconhecimento da Isidora. Mas pra vocês terem ideia, na frente daquele prédio nós levamos até espadada de polícia. O companheiro nosso levou 30 pontos no rosto de espadada de polícia e o cavalo passou em cima 3 vezes. E é esse tipo de invisibilidade que um espaço distante como a cidade administrativa permite. Isso no governo lá do Aécio Neves. Mas no governo Pimentel nós levamos também. Levamos 50 pessoas presas e 100 feridas ali na MG10 em 2014. Entre as feridas, uma criança recém-nascida que estava no carrinho de bebê que foi atingida por uma bomba de gás. Então, acabar com aquela cidade administrativa lá e fazer um espaço para o povo. Aí só a proposta inspirada aí na Dona Mercedes. Então, a gente costuma falar que as brigadas é uma organização militante, popular e de massas. O que isso significa, né? Assim, de massas é porque o nosso trabalho é um trabalho que se propõe a ser um trabalho de mobilização de massas. E também porque qualquer pessoa pode fazer parte das brigadas. Se é manicure, pedreiro, médico, advogado, dentista, qualquer um pode participar da organização. Não tem nenhum pré-requisito. O pré-requisito é ser militante, botar a mão na massa. Então a melhor forma de conhecer as brigadas é botar a mão na massa e aproximar de algumas das atividades que a gente propõe. Participar, por exemplo, da autoconstrução pelas mulheres de um centro de poder popular na ocupação Rosa Leão, zona ocupada de cultura e arte que estamos construindo, participar do espaço da agroecologia, que agora inclusive está arrumando a UENA, né? O Encontro Nacional de Agroecologia, que vai reunir gente de todo o Brasil para poder debater uma nova relação entre campo e cidade, entre natureza e urbanização também. Vai ser no final de maio. Pode colar esse sábado lá no Feijão com Pagode, da ocupação Vicentão, onde a gente vai estar ali comemorando 4 meses de resistência de um espaço construído pelos camelôs do centro de Belo Horizonte, que ao serem expulsos ocupam prédios para moradia e trabalho e reivindicam o direito de ocupar o centro. Então, ali na nossa página, Brigadas Populares Minas Gerais, vocês vão ver aí uma série de atividades, é só colar e começar a se envolver, que estamos dentro. Então agora eu vou chamar aqui para fazer uma pergunta a Elza. Por favor, Elza. Ei pessoal, boa noite. Meu nome é Elza Russo, eu sou professora de artes e já participo de alguns encontros aqui e fiquei sempre observando. Aí hoje, como eles estão falando muito de meio ambiente, e eu sou militante, atuante na área do meio ambiente, trabalho com reciclagem, sou diretora de uma ala de escola de samba, nossas fantasias são todas criadas a partir de material reutilizado, né? Eu queria só colocar algumas coisas aqui, algumas observações em cima das falas que eu ouvi. Quando Deonara fala que toda forma de vida deve ser preservada, toda forma de vida deve ser preservada, principalmente dos animais, né? Então a gente tem que questionar muito a questão do meio ambiente, que passa pelo especicismo do homem de achar que ele é superior, que ele pode dominar a natureza, destruir
E o planeta já não suporta mais esse modo de produção, com essa vida que nós estamos tendo. Há necessidade de se fazer uma transformação, uma mudança. É muito bonito falar eu defendo o meio ambiente, mas quando você vai ver os costumes, está querendo a roupa de moda. Eu viajei com pessoas que defendem o meio ambiente, mas com um perfil de R$800. Então tem muita contradição, né? Na universidade, eu tenho uma matéria que chama Pegadas Ecológicas. Alimentar é um ato político, vestir é um ato político, morar é um ato político. O tempo todo nós estamos fazendo política e nos mostrando, né? Então, a questão dos nossos hábitos está intimamente ligada com essa dominação. O nosso processo de colonização, como a Bela colocou uma coisa ali, foi um processo mais difícil. Quando o Marco falou da escravidão, a nossa escravidão só aconteceu de pressão externa. E eu estava em Curitiba semana passada, eu queria muito que a pressão externa atuasse aqui e libertasse o Lula. Porque externamente está todo mundo pedindo a libertação dele e aqui não. Eu estive na Venezuela e quando na Venezuela as pessoas não se cumprimentam com bom dia, boa tarde. É Chaves vive. Porque o Hugo Chávez, quando saiu da cadeia, ele fez um trabalho bem feito na cultura. 80% de Caracas era favela. Isso foi reduzido com o quê? Autogestão. Aqui nós precisamos trabalhar essa questão da autogestão, não é entregar pronto, né? O assistencialismo, a Minha Casa Minha Vida, o pessoal trabalhou em mutirão. Aqui tem até alguns projetos nessa área, mas não tanto quanto na Venezuela. Por que o golpe não se aplica na Venezuela? Porque na Venezuela foi feita uma mudança radical, estrutural na educação. A educação, na Venezuela, o alfabetismo é zero. Lá tem educação musical para criança, desde a creche é garantido, passou a ter médico que não tinha. Então você acha que aqueles favelas de lá é muito pior do que a nossa? Hoje moram num apartamento, eles vão querer desocupar? Não vai, porque lá as coisas foram mais consolidadas na área da cultura. O Hugo Chávez está em fotografias em todas as ruas. Na Venezuela tem como aqui o Psyu da Praça 7, tem uma escola de política, que todo dia tem 3 aulas de política. Tendo ou não tendo aluno, lá tem teoria política, onde se estuda marxismo, socialismo. E é ali aberto. E aqui a gente não tem essas iniciativas. Então lá realmente a coisa está ficando diferente do resto da América Latina. Fala-se muito coisa negativa da Venezuela, mas o Chile é muito pior. O Chile, a ditadura é muito mais ferrenha do que na Venezuela. Venezuela, a maioria das ministras são mulheres. Então tem coisas que a gente aqui não fica sabendo, né? Eu anotei aqui também a questão primordial mesmo, a questão do meio ambiente. Que é preciso de fazer a transformação e a gente precisa descolonizar. Obrigada. A questão da descolonização. O país que mais aqui que eu pude perceber que desvaloriza a nossa cultura é aqui no Brasil. Nós somos índios, somos negros. E por que a gente não valoriza isso? Resgatar isso de fato mesmo. Vida simples. A gente não precisa de minério. Minério não mata a fome, né? Petróleo não mata a sede. Que civilização é esta? Onde está a questão da vida? Vida em primeiro lugar, como? Como que vai ter vida com essa exploração? Então, eu coloquei alguma coisa em cima da fala do Ricardo, quando ele fala da questão da cidadania, que não tem outra forma, mesmo se não for se organizando a partir de associações de pessoas. O individualismo está desacerbado mesmo, as pessoas hoje só pensam no umbigo, está muito difícil viver em comunidade, e a gente precisa quebrar essas barreiras, né? E realmente lutar por democracia. E democracia hoje é democracia. Boa noite. Só fazer um adendo aqui, dentro da fala dela, sobre o meio ambiente. Para as próximas eleições, a gente fez uma pesquisa simples assim e viu que 5% apenas dos partidos que a gente tem hoje, né, legais aí dentro do país, 5% apenas citam o tema meio ambiente. E desses 5% que citam o meio ambiente, 5% tem projetos voltados ao meio ambiente. Né? Então já dá para ver aí como que a gente vai caminhar nesse país aí sem ter esse pensamento. A gente pode levantar um monte de bandeira
Sim, mas essas bandeiras muitas vezes elas estão atreladas a um problema, né? O 13 de maio lá, né? Igual a gente já citou aqui, ó. Os deles estavam lá, ó, sunguinha, batendo, né? Um tamborzinho, curtindo pra caramba, mas no dia 14. Onde que tá? E aí, quem que mora aí na beira desses rios aí todos poluídos? Quem que é a grande maioria lá? Qual que é a continuidade que a gente está dando dentro desse processo histórico nosso aqui? Então vale a pena pensar nisso, porque dentro da própria Prefeitura de Belo Horizonte, dentro da Câmara, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, ela tem lá os seus 10 vereadores participantes. Dois deles, né? Desses 10, 2 falam algo. Um fala sobre meio ambiente, descaradamente, e o outro fala em sustentabilidade. Um deles apenas tem um projeto vetado na Câmara em favor do meio ambiente em Belo Horizonte. Então, é algo necessário para a gente pensar bem aí sobre as próprias polícias, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de moradia, de segurança, né? Dessa vulnerabilidade toda que a gente vem discutindo aqui. Então tudo isso que a gente discute aqui passa por essa qualidade de vida, né? Vou repetir aquela frase lá: não se recupera um rio se você não recuperar a vida das pessoas que moram na sua margem. Então é isso aí. Bom, o próximo é Cesário. Meu nome é Cesário e, de uma certa forma, eu gostaria de falar para o Ricardo, né, principalmente porque ele está aqui no Conselho de Venda Nova, obviamente também falar para o restante todo, porque é fundamental isso que está acontecendo aqui. É a segunda vez que eu venho no Curi. Essa iniciativa é uma iniciativa que a gente louva, é importante hoje essa iniciativa, principalmente porque a gente está vivendo esse período de exceção. É um período de exceção onde a gente está perdendo tudo. Nós estamos perdendo tudo. E se a gente não levantar a bandeira mesmo, da democracia, não levantar a bandeira da gente poder, das organizações populares e principalmente das questões da gente estar em cada setor do movimento popular, em cada localzinho lá, que o Ricardo está levantando aqui, é fundamental. E eu estou colocando muito o Ricardo pelo seguinte: eu participei da UNAVEM. Isso no final da década de 70 e início da década de 80. E a UNAVEM, naquele período, ela era basicamente uma união das associações de Venda Nova que tinha a mão da direita, de certa forma, assim, que mantinha essa organização totalmente controlada. E a gente entrou lá na UNAVEM, começamos a fazer um trabalho na UNAVEM, conseguimos ter uma democratização da UNAVEM, onde a gente tinha uma participação enorme, violenta. Chegamos a ter reuniões na UNAVEM com mais de 100 pessoas. Chegamos a ter reuniões naquela época, no início da década de 80, em que tivemos 150 pessoas. E ali nós começamos uma defesa, começamos uma fronteira da democracia, lutando contra a ditadura, levantando a bandeira realmente contra a ditadura. Obviamente, como era uma associação de expressão, a gente, de certa forma, fomos jogados para fora dela, não conseguimos dar continuidade ao trabalho. Mas, obviamente, em função de toda essa atuação que nós tivemos na UNAVEM naquela época, e isso acontecia em todo o Brasil, em Belo Horizonte floresciam associações para todo lado, tivemos aí também, eu já nem me lembro mais o nome, que era a Unidade das Associações de Belo Horizonte, e o que ocorre? Então era uma coisa que floresceu, onde a bandeira, o que era? Era a derrota da ditadura e a gente conseguia a democracia de volta. E o que ocorre? Nesse momento, a questão que eu quero colocar para todos aqui é a questão realmente da unidade. Essa unidade
determinado período, ela veio justamente crescendo desses conselhos, dessas associações, dessa forma de organização. Os centros culturais que proliferaram em Belo Horizonte na década de 80, nós tivemos o Centro Cultural aqui de Venda Nova, Centro Cultural do 1º de Maio, Centro Cultural da FAMOG, bem lembrado, a FAMOG, né? A Federação das Associações de Moradores de Belo Horizonte. O Centro Cultural 1º de Maio, Centro Cultural Lagoa do Nado, Centro Cultural do Alto Veracruz. Então era essa proliferação, e obviamente isso aqui denotava toda essa situação de proliferação de organizações populares, isso no Brasil todo, e que vai dar no quê? Vai dar no crescimento não só dos partidos de esquerda, né, vai dar no crescimento cada vez maior de uma unidade onde a gente consegue chegar até que enfim em 2002 e ganhar o poder. E esse poder de 2002 transformou o Brasil. Transformou o Brasil. Por isso que a burguesia, né, e a direita se organiza para adquirir esse poder de volta. Porque tudo que estava acontecendo no Brasil era uma coisa que estava empoderando cada vez mais as classes trabalhadoras, a população em geral. Isso é que estava acontecendo no Brasil. Então hoje, o período de exceção é importante a gente derrotar. Então a pergunta é exatamente essa. Nós vemos, né, temos as várias iniciativas, né, o Brasil, Frente Popular Brasil, temos aqui a Isabela, lá das Brigadas Populares, eu estive lá inclusive com o Márcio, tá? Ricardo, que está aqui em Venda Nova, e obviamente tem várias organizações hoje para todo a Belo Horizonte. O que nós precisamos para estar erigindo essa unidade? Porque a direita botou a cabeça de fora, os fascistas colocaram a cabeça de fora, e nós não podemos deixar que eles coloquem mais do que a cabeça. Temos que pensar numa forma, numa unidade, para que a gente possa realmente não permitir isso volte. Aí, para mim, obviamente, vocês querem ver qual que é o formato que nós temos, e o início dele, para mim, é justamente isso que foi colocado já por vocês, que é exatamente a questão de Lula livre. Sabe? Lula livre hoje é, para mim, um monte da unidade. E como é que todos vocês veem isso? Como é que a gente pode realmente caminhar nesse sentido, para que a gente possa não permitir que o fascismo não apareça de corpo inteiro? Esse é que é o grande perigo que nós estamos correndo hoje. Gente, eu vou propor o seguinte, para a gente já caminhar para o final por causa do horário, tem mais 2 pessoas inscritas. Então eu chamo os 2, aí eles vão fazer a pergunta deles e a gente devolve para já finalizar. Tá ok? Então o próximo é o Júlio. Júlio. Boa noite. Eu cheguei um pouco depois, aí eu perdi a fala da Leonardo e do Gatti, mas eu peguei a fala da Isabela e do Ricardo. A minha pergunta é um pouco bem próxima do colega que me antecedeu, é sobre a unidade. Né? Eu tenho ouvido falar sobre a unidade, não uma unidade, essa unidade tem que superar a esquerda, foi isso que a Isabela comentou, que ela tem que superar a esquerda. E a questão de construir a unidade implica em a gente ser um pouco flexível, né? Tipo uma forma de casamento, né? Então, até que limite, primeiro como que a gente vai construir essa unidade. E até que ponto que a gente tem que submeter ou flexibilizar a nossa condição para construir essa unidade. Essa é a minha questão. Para Isabela. O Ricardo, eu achei bacana ele comentar sobre que a questão do Rio lá, do meio ambiente, que ele transpôs os moradores do Rio, né, que reduziu a violência, né. É interessante fazer esse vínculo, né, parece 2 coisas desvinculadas, meio ambiente e segurança pública, mas aí ele apresentou esse dado aí interessante que eu achei bacana. Obrigado, Júnior.
Então agora eu vou passar para o professor Newton. Boa noite. Eu queria iniciar minha pergunta fazendo um contraponto para o trabalho, para depois poder convergir. O contraponto é o seguinte, né? Ele falou que é a segunda vez que ele vem aqui, eu estou vindo aqui há 10 anos, o Corinthians já está querendo estar mas você fez uma citação da UNABEM, e aí as coisas vão convergindo, né? Eu me lembro que a autora citada pelo Ricardo, a dona Mercedes, era da UNABEM. Ela foi minha diretora quando eu estava começando a minha carreira de professor na Escola Estadual Maria Carolina Campos, que era uma, copiando a palavra aqui do Ricardo, uma teoria de 1,60 m, mais brava, guerreira, né? E eu estou falando isso porque algumas perguntas estão convergindo em cima de uma questão que a Bela colocou, dessa necessidade de a gente voltar para o cotidiano, pensar o cotidiano, né? Refletir a respeito dele e agir nele. E aí eu acho que esse encontro no Curi hoje é um dos momentos mais felizes, né, nesse aspecto. Porque não é só mais uma terça-feira esquerda, né? É uma terça-feira esquerda diferente. Não é uma terça-feira esquerda de quem está nos gabinetes, na Câmara ou na Assembleia. São pessoas que estão no chão, fazendo política, e não uma política essa viciada que tanto tem sido criticada. Mas, do meu ponto de vista, é uma política mesmo, da forma que ela precisa ser. E nos últimos anos, ou nas últimas décadas, a gente perdeu um pouco isso, essa capacidade de fazer política na base. Né? E eu acho que é justamente isso que a gente precisa, sabe? A pergunta do Júnior, né? Eu acho que quando o Júnior pergunta, há uma certa modéstia na pergunta dele, porque ele é um cara que tem atuado nesse sentido, né? O Júnior esteve presente na organização do 1º de maio em Venda Nova, né? E foi algo possível, assim, porque além, né, desse movimento que está no cotidiano, há um movimento que é tradicional, por exemplo, em Venda Nova, que é o movimento da política, né? A Sônia está ali, é uma pessoa que milita há muitos anos nesse movimento, né? Então, assim, eu acho que o golpe acendeu um alerta. Acendeu um alerta, não dá mais para pensar nessa política feita de cima para baixo. Acho que é o momento de fazer política na base mesmo, né? E aí eu me lembrei, sabe, dela, quando você cita a questão do cotidiano, de um autor irlandês que está morando atualmente no México, é o John Holland, e ele escreveu um livro interessante que se chama Fissurar o Capitalismo. Aí ele fala que o capitalismo parece uma parede concreta, de concreto, que é intransponível, porém, se a gente observar bem, tem algumas fissuras que a gente precisa agarrar nela e tentar arregaçar aquilo ali e agir sobre, né, essa fissura, porque não dá mais, não estamos vivendo uma época de fazer uma revolução clássica. A revolução possível é essa dos movimentos que se dá na base, né? E aí é interessante que o Roller ele vive hoje em Chiapas, né? E Chiapas não é mais uma revolução clássica lá do comandante Marcos. O que é? É uma transformação que dá no dia a dia da população que vive em Chiapas. Eles não estão pensando em conquistar a presidente da República do México. Eles estão pensando em como, né, transformar a vida ali no dia a dia. Então, assim, a minha intervenção é no sentido de falar da minha satisfação de ver vocês quatro aqui, né, se posicionando,
E está pedindo você que aprofundasse mais, né? Como nós aqui do Pudim, terça esquerda, como avançar além disso, além do debate, né? Pensar como é que a gente, enquanto grupo, pessoas que vêm aqui, toda vez que tem uma terça esquerda, como é que a gente sai disso e dá conta de agir no cotidiano? Ou melhor, como que nós, esse movimento que é de baixo, dá conta de aproximar de quem está lá fazendo política na base? Obrigado, professor Milton. Alguém quer se candidatar a começar? Na verdade, assim, a própria pergunta de você também com resposta, né? Acho que é interessante que não existe um modelo, um formato, uma fórmula secreta para isso. E uma das partes da fala do professor Milton, eu acho que é bem válida para nós, né? Eu acho que quando ele cita o mexicano, eles falam, né? Nós vamos conquistar a presidência. Acho que essa é a ideia mesmo, né? A gente agora tem que voltar e reconquistar o próprio público. Aquela ideia de muita coisa está dentro deles ali e a gente tem que, de uma maneira diferente, né, aprender com os próprios erros assim, que infelizmente também cometemos, né? Não diminuindo de forma alguma essa questão do golpe, mas houve uma expertise muito grande. Eu lembro que quando eu estava na faculdade e estava lá atuando no DA, os DAs dos DCE todos eram nominados pelo PSDB, das maiores faculdades. Então os caras vieram dentro do nosso território, minaram a gente todo, e aí depois veio essa implosão, né? É o que eu até costumo falar com meus alunos. Eles falam, não, quer ser professor igual eu? Não, você não vai ser professor igual não. Essa frente eu que estou. Você vai em outra. Então você vai virar advogado, administrador público, FPG, juiz, e lá em cima. E a gente vai fazer igual o depois de centro. Explode lá, cai o restante de cima, vem até chegar o poder de nós aqui embaixo. Então, é um pensamento assim, não tem uma fórmula. Acho que a fórmula é você sair à rua, é você participar junto com a comunidade, ter essa humildade de escutar, não chegar com nada pronto, né? Igual as universidades fazem, né? Igual o governo faz, e que muitas vezes a gente também comete esse pecado. Chegar pronto, de não ouvir, de não saber adequar, não dar o tempo certo daquela pessoa que está ali dentro, né, da sua vida, seja em qualquer etapa, em qualquer lugar, dela se expressar e você despertar aquele sentimento e mostrar assim, esse é o caminho, né? Porque vários caminhos vão aparecer. Então a gente tem que ter esse pensamento que o nosso trabalho que nós vamos fazer nessa base é aquele trabalho que pode ou não condenar essa pessoa, né, a anos ali de infelicidade, né? Por aí, assim, falta muito conhecimento ainda para responder uma pergunta tão difícil assim, ainda mais de pessoas que têm uma história inúmeras vezes maior que a minha dentro dos movimentos, tá? Até parece. Então, eu vou começar só trazendo essa questão do cotidiano, de novo, para colocar que a disputa do cotidiano não nos tira a responsabilidade de disputar o poder, que é diferente de ir ocupar cargos de governo. É construir um poder de outro tipo. E aí, eu acho que quando a gente fala dos zapatistas, o John Holloway chegou a escrever aquele livro Cambiar o Mundo, Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. E aí os zapatistas fizeram uma carta. Não, nós queremos tomar o poder sim. Nós somos um exército, nós queremos tomar o poder sim. A partir da priorização da construção de um outro tipo de poder nas nossas comunidades, mas que vai irradiar para todo o México a nossa palavra. E aí a construção do Conselho Nacional Indígena, que foi uma proposição dos zapatistas,
Agora, nesse período, eles lançaram a proposta de candidatura independente da Marichuy, que é uma médica tradicional indígena, que se lançou aí pelo país, né? Ainda que sabendo que talvez não seria eleita ou não conseguiria conseguir o número de assinaturas para ser uma candidata, foi ali nessa proposta de disputar o poder central, né? Disputar a narrativa central do país. E eu acho que quando a gente alia cotidiano com a dimensão macro do poder, né? Ou seja, constrói poder a partir do cotidiano, mas pensando, tendo um projeto de poder, que é um programa, mas também uma estratégia política de longo prazo, a gente vai bastante longe, né? E isso começa aí, lá no Ribeiro de Abreu, construindo uma nova relação da comunidade com o Rio, que eu acho que é um dos exemplos mais bonitos de Belo Horizonte, a luta lá do Comupra, mas o Comupra não quer isso só para o Ribeiro de Abreu, né? Quer fundar aí uma nova relação. E, de fato, tomar o poder é importante. Estava lendo esses dias, não sei se vocês sabem, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 2008, já era o maior banco de investimento do mundo. Os investimentos do BNDES eram maiores do que o FMI e o Banco Mundial. E esses investimentos se concentravam em 10, 20 empresas, em projetos de infraestrutura, mas que fortaleciam ali 10 a 20 empresas do país, né? De onde vinha o recurso do BNDES? Vinha do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT. Então, assim, nós queremos tomar o poder para estar ali dominando o BNDES, a forma como ele vai fazer o investimento, ou será que a gente quer tomar o poder de fato e pensar num novo sistema onde a gente tem um banco público, não botando tanto dinheiro em oligopólios, no mercado financeiro, mas para responder às nossas necessidades cotidianas? Eu acho que essa é uma questão. Sobre a questão da unidade, rapidinho, gente, eu acho que a unidade ela precisa, primeiro, desse projeto de poder que a gente estava falando, de reconstrução de um projeto de poder que consiga nos colocar juntos em movimento, que seja uma nova pactuação entre não só as esquerdas, mas o povo, que seja uma coisa que faça sentido, que seja um projeto que faça sentido para a gente. Então, a reconstrução de um projeto de poder, e eu acho que a Frente Brasil Popular está com uma iniciativa muito interessante, do Congresso do Povo. A Frente Povo Sem Medo, ano passado, fez o Vamos, que também foi uma proposta nesse sentido, de reconstruir programas e projetos. Esse é um primeiro aspecto da unidade. O segundo aspecto é a autocrítica. E aí, nenhum de nós tem sido suficientemente capaz de fazer autocrítica. Tanto não estamos sendo capazes de fazer autocrítico, como ainda nos identificamos com campos radicalmente distintos, quando não temos práticas tão distintas assim, e quando não temos análise de conjuntura tão distintas assim. A divisão entre as esquerdas que operou no último período político, que dizia respeito, né, ao apoio ou não a um projeto democrático que estava ali no poder, não existe mais. Como é que a gente vai se mover para deslocar, então, os entendimentos de campo político, de grupo aliado que a gente tinha, para tentar lançar pontes mais amplas para a reconstrução de um projeto de poder? Isso é importante, né? Não sei se vocês entenderam, mas, por exemplo, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, quando começaram a se aliar junto nas lutas de massa, foram mais fortes. Se para além das lutas de massa a gente conseguir promover mais parcerias, por exemplo, nas cidades, fiquei pensando esses dias, imagina se os camelôs, em vez de comprassem no SEAS, comprassem do MST. E a gente conseguisse fazer aí dos camelôs, né, agentes de agroecologia também. É disso que eu estou falando. É de superar essas barreiras que não fazem mais sentido numa conjuntura terrível que a gente se encontra hoje. Acho que as eleições não nos ajudam nesse sentido, porque as eleições gostam de se apegar às divisões de campo, porque elas gostam de estabelecer espaços de controle da população. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. A gente tem que conseguir pensar uma nova forma de ocupar as eleições.
Eu fui parte, a Andréia também é parte das muitas pela Cidade Queremos. A gente fez uma campanha ano passado onde uma candidata pedia voto para outra. Onde a gente ia fazer campanha num território que a gente tinha afinidade, mas não ia sozinho, ia com várias outras pessoas, para poder fazer conexão das lutas. Acho que também no campo institucional, nas eleições, é possível pensar em outra lógica. E segundo, mudar a forma de construir unidade. Qual que é o problema da unidade hoje? O problema é o hegemonismo, que é o outro lado do sectarismo. O sectarismo é a forma como a esquerda hegemônica chama a esquerda minoritária de que não quer conversar, é sectário, não sei mais o quê. Mas a esquerda hegemônica só aceita conversar, a maior esquerda, por exemplo, os grandes movimentos sociais só aceitam conversar, sentar para conversar, se for nos termos deles, porque eles são maiores. Desse jeito nós não construímos unidade, não. Então nós precisamos ter um princípio de insuficiência, entender que nós não somos suficientes, entender que a gente pode ser 10 vezes maior do que aquele outro movimento, mas a gente tem que respeitar ele na sua proposição e na sua prática política para construir unidade. E por último, acho que é isso que o companheiro falou da pedagogia da humildade para poder tratar com as pessoas. Essa conjuntura política muito acirrada nos faz ser agressivos com pessoas que são nossas ou que poderiam ser nossas. Essa divisão, por exemplo, da gente sair botando o dedo na cara dos outros e chamando de coxinha. Não tô falando que não tem coxinha, não. Mas quem que nós queremos ganhar com isso? Então minha tia é coxinha, minha mãe é coxinha? Então se é coxinha, você não sabe de nada, eu sou o dono da razão aqui, porque eu sou o grande bambambam que luta contra o golpe. Vamos sentar um pouco, escutar aquela pessoa e ganhar ela, sem essa violência, sem essa agressividade. Vamos tentar ganhar mentes e corações. Acho que essa pedagogia da humildade que você estava falando. Então, já partindo de novo para a questão da humildade, nossa organização tem popular no nome mais uma vez, né, mas contempladíssimo com a fala da companheira, assim, de linha política inclusive, e de postura em relação ao que é unidade, quais são os desafios da esquerda para esse momento que a gente vive, assim. E então um pouco de sectarismo, hegemonismo também, né? Minha militância foi forjada principalmente no movimento estudantil, na UFMG, que é bizarro, inclusive, né? Nossa Senhora! O jeito que é forjada a questão do sectarismo, de não diálogo nenhum, e só apontar dedo na carência esquerda, inclusive, é uma formação que eu fui do lado contrário, inclusive, em relação a isso. Assim. O que mais me deu geriza do movimento estudantil foi esse tipo de postura que, para mim, sempre foi muito ruim. Assim. E a questão da autocrítica para mim, sempre foi um princípio, na verdade. Crítica e autocrítica, eu acho que deveria ser, dentro de todas as organizações políticas de esquerda, deveria ser uma prática cotidiana, dia a dia, ter crítica e autocrítica principalmente. De cada tarefinha que a pessoa não cumpriu, ou cada coisa que você fez e apontou o dedo, tinha que ser avaliado com mais frequência para a gente entender quais são os nossos erros. Porque a gente vive numa sociedade que a gente é muito criado na questão do individualismo mesmo, né? Meritocracia, então meu ego cada vez maior, e não aceitar o tanto que eu errei também, o tanto que a outra pessoa errou, o tanto que a gente pode avançar cada vez mais. Assim. Eu acho que além da pedagogia da humildade, tem a pedagogia da autonomia também. A gente também tem muito de ensinar para as pessoas e não de que elas sejam autônomas e sejam sujeitos da educação e sujeitas da educação o tempo inteiro, né? Dentro da crise do capitalismo, a gente aconteceu, acho que antes de 2013 um pouco, que chama de ascenso de massas. E as massas começaram de novo a sair às ruas, começaram de novo a debater política. Só que não quer dizer que a esquerda ganhou. Quer dizer que as pessoas começaram a debater política. Não quer dizer que foi política ao nosso modo. Quer dizer que está debatendo, mas perdendo. A questão do meio ambiente que o Ricardo colocou, que às vezes é muito colocado como dar uma preguiça, é porque a esquerda perdeu esse debate. Quem ganhou foram pessoas que não tinham projeto de sociedade de esquerda. Foram partidos e ONGs, que é um eco-capitalismo. O que ganhou na disputa da sociedade foi isso, infelizmente. Então foi culpa nossa da esquerda. A autocrítica também entra nisso. Quais pautas nós abandonamos e a direita ganhou? E
quais pautas nós debatemos de má forma e também a Globo ganhou, o senso comum ganhou, e não foi uma coisa que a gente conseguiu. E o que a gente debate de cultura, só deixando um pouco mais disso, não é só cultura de show e de rap também, né? Que às vezes algumas coisas na moda, é uma cultura de sociedade diferente, uma cultura de alimentação diferente, uma cultura de viver o dia a dia diferente, de respeitar quem está do seu lado ou não. E se tem pessoas também que hoje são coxinhas ou não, é porque nós, esquerda, também perdemos nessa disputa, da hegemonia, inclusive, da população em geral, assim. Eu acho que a minha militância, inclusive, tem muito menos tempo do que a maioria das pessoas que estão aqui, mas eu me coloco como essa esquerda que falhou muito e se coloca a abrir mão de muitas coisas e tentar avançar cada vez mais. A nossa disputa é grande e espero que cada um e cada uma consiga estar lado a lado aí, debatendo, como já disse, né, conquistando corações e mentes. Eu acho que a gente tem um desafio grande. A gente tem um desafio grande, que eu acho que é disso que a gente fala quando a gente fala da unidade esquerda, é como nessa disputa do cotidiano, das questões do cotidiano da vida das pessoas, a gente consegue fazer processos de construção coletiva. Né? Eu acho que a gente, só em processos que a gente construa juntos, a gente vai conseguir construir a unidade da esquerda. A unidade da esquerda ela tem que ser na ação concreta, né? Ela não pode ser um discurso. Então eu acho que a questão hoje, Lula livre, eu acho que é uma questão importante, que propicia uma grande unidade da esquerda, né? A reconstrução da democracia no Brasil passa por esse desafio do Lula livre. E eu acho que a gente também passa por esse desafio de como que a gente reconstrói nas nossas lutas cotidianas a unidade da esquerda. É dialogando junto, gente. Às vezes é errando e acertando junto que a gente vai construir unidade. A unidade não vem de cima para baixo, mas é um processo profundo de construção. Eu acho que ela é um desafio, né? Primeiro porque a gente tem pouca tradição disso, mas eu sinto assim, como a gente tem um desejo muito grande que isso aconteça e tem uma percepção da maioria das pessoas de esquerda de que isso é necessário para a conjuntura atual, eu acho que a gente está num grande caminho dessa construção, né? E eu acho que a gente tem visto, né? A gente viu, por exemplo, a experiência do MTST ao ocupar o triplex, como que aquilo foi importante. E aquilo foi uma ação articulada, né? Era importante de mostrar que todas as acusações que eram feitas elas não eram reais. Então, eu acho que a unidade passa por essa luta cotidiana. Eu acho que é isso, a gente agir junto, né? Eu acho que quando a Frente Brasil Popular ela lança a questão do Congresso do Povo, é nessa ideia de escutar. A gente quer escutar o que o povo tem a dizer, a gente quer fazer um esforço aí de escutar, inclusive, o que os militantes que estão no cotidiano, né, que estão nas bases, o que eles têm a dizer? Porque as pessoas pensam sobre as suas vidas. Se a gente parar para pensar, todo dia a gente pensa, eu queria que isso fosse diferente, sabe? Eu queria que a vida fosse diferente, né? Que a gente tivesse mais tempo do lazer, que a gente tivesse mais tempo para conviver com as pessoas. A gente pensa isso no cotidiano. Então, acho que um dos objetivos do Congresso é a gente escutar, né? A gente queria que o processo de produção da economia, do processo de produção da agricultura fosse diferente, que a vida das mulheres fosse diferente, que a vida da juventude fosse diferente. Então, a gente pensa. Então, eu acho que o grande objetivo do Congresso do Povo é isso. Como que a gente faz um grande processo que a gente consiga escutar as pessoas, né? As pessoas que vivem, que estão escutando, e não só as lideranças. Então, acho que esse é um grande desafio e eu acho que isso é um passo importante, né? Acho que a gente
gente precisa fazer política com afeto, né? Afeto no sentido tanto de afetar as pessoas, como da gente ter relações afetivas, a gente gostar das pessoas que a gente milita junto, é construir como que a gente constrói essas relações. Eu acho que são questões importantes, né? E eu acho que uma coisa muito fundamental de ficar, que um outro Brasil é possível. Um outro Brasil é possível, um outro Brasil é necessário, pela vida dos rios, pela vida dos animais, pela vida das mulheres, dos negros, das crianças, da juventude, pela vida do povo brasileiro. Ou a gente precisa construir um outro Brasil possível. Bom, gente, então nós vamos encerrar mais esse Terça Esquerda. Temos aqui os tradicionais presentes para os convidados. E nossa forma de agradecer a disponibilidade, a paciência de vocês, né, de virem aqui e falarem aí um pouco da vivência de cada um para a gente. Agradecemos muito. A gente vai ter agora, no final, a nossa tradicional panelada. Hoje vai ser arroz com suã. Viva a patroa! Para quem é a primeira vez que vem, a gente sempre faz uma panelada no final aqui, por conta do bar, né, da comida, então é 0800. Todo mundo pode ficar à vontade para servir. Vamos pedir o pessoal para também, quem não conhece ainda, visitar a nossa página lá no Facebook, no Instagram, no Terça Esquerda. E vamos finalizar pedindo todo mundo para juntar aqui para a gente fazer uma foto de registro do nosso Terça Esquerda. Muito obrigado, gente. Valeu. Vou encerrar porque tinha uma pergunta que eu não tinha.